A palavra de Deus diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Senhor, fala conosco nesta manhã, ministra, Senhor Deus, a nossa vida, ao nosso coração, verdade, Senhor Deus, que nos ajudem a entender, compreender a Tua vontade e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Ser comigo, Senhor Deus, que falo com o Senhor no falar, e ser com cada um dos queridos irmãos no ouvir, para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Irmãos, ainda em avisos, não é? Só para que a gente relembre, não é? EBF, não é? No dia 18 de julho, das 9 às 17 horas, e a idade é de 3 a 12 anos. Então, se você tem um filho, sobrinho, neto, nessa idade, traga ele para estar passando um dia aí muito produtivo aqui na igreja, dia 18 de julho. Amém? Irmãos, eu me lembro que quando saí da antiga quarta série, antigo primário, e a gente tinha uma professora só durante todo o período letivo. E aí a gente foi para a antiga quinta série, que hoje é o 6º ano, e aí para cada matéria tinha uma professora. E isso, para mim, foi um choque, né? De adaptação. E eu me lembro que em matemática, e as notas eram dadas por letras, né? A geralmente era acima de 8 a 10, né? B era acima de 7, C de 5 a 7, D, não é? De 3 a 5, e é que a coisa estava horrorosa. E eu não estava bem em matemática. E no terceiro bimestre, quando a professora foi me entregar a prova, ela entregou a prova, quando eu ia puxar a prova, ela segurou e falou assim: olha, se você não melhorar, você vai ficar de recuperação. Irmãos, aquilo foi um choque de realidade para mim, que eu nunca fiquei de recuperação, nem antes daquele momento, nem depois. Mas aquela frase falada com firmeza para mim foi muito bom. Porque eu lembro que eu tinha um B, um C e um D. E ela falou assim: olha, se você não melhorar, eu vou te deixar de recuperação. Na outra prova, com medo da recuperação, com medo da reprovação, eu gabaritei a prova. Sabe por quê? Porque eu me preparei para ela. E a vida, irmãos, é um preparo. Tem algumas coisas que nos deixam nervosos, apreensivos. Por exemplo, se a gente for fazer uma prova, isso geralmente mexe com a gente. Cada um reage e responde de uma forma diferente. Se você for fazer uma entrevista de emprego, estiver precisando muito daquele emprego, é muito possível que você fique nervoso para aquela entrevista de emprego. Se você estiver querendo muito e precisando muito. Se você for a uma audiência num tribunal, não sei quantos já foram, e dependendo da causa que for essa audiência, você vai estar
nervoso. Agora, o que minimiza o impacto desses encontros que são inerentes a essa vida? O preparo. Aquele choque de realidade daquela professora fez com que eu atentasse para uma realidade que era a realidade das minhas notas que não estavam boas e que poderiam sim me levar a uma recuperação. Poderiam sim naquela época, hoje estão passando assim, né? Que estão passando, mas eu sou da uma época que se reprovava. Mas aquilo serviu de despertamento. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, uma palavra de despertamento. Porque nenhum outro encontro, irmãos, se compara com esse descrito nesse texto. Porque vai ser um encontro final. E para todas essas circunstâncias que eu coloquei, por exemplo, imagine que eu ignorasse a fala daquela professora e falasse assim, deixa como está, ou deixa acontecer o que tiver de acontecer. Possivelmente eu ficaria em recuperação. Se eu continuasse ignorando, possivelmente eu ficaria reprovado. E no ano seguinte eu teria que percorrer um caminho que eu já havia percorrido em outras matérias, e aquele caminho novamente. Mas tudo bem. Teve uma saída. Teve uma escapatória. Mas o que a gente precisa atentar é que para esse encontro não haverá uma segunda chamada. Não haverá nenhum momento de recuperação. Não, desculpa, Senhor, eu fui mal, mas agora eu quero fazer novamente. Não dá. Não dá. Hebreus 9, 27 é um texto que muito usado até para refutar a doutrina espírita, porque Hebreus 9, 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. Então não tem segunda chamada. Não tem uma segunda chance. Hoje, Cristo, ele é o Salvador. E ele nos convida, e ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas nesse dia, irmãos, ele será o juiz. E nós teremos que fazer algo que não é muito comum no nosso dia a dia, que é prestar contas. Teremos de prestar contas. Então hoje Jesus estende as suas mãos com os cravos, marcados pelos cravos, mas naquele dia ele estará sentado no seu trono de glória e pedirá a cada um de nós conta. E a pergunta não é quando esse dia chegará. Não, porque esse dia vai chegar. A grande pergunta é o que eu direi quando esse dia chegar diante do rei. O que eu vou dizer? Então, o que esse texto nos comunica, irmãos? Que esse encontro, ele é inevitável. Eu posso não saber o dia, a hora, o momento, mas esse encontro, ele vai chegar. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e naquele dia não haverá foro privilegiado, não haverá privilégio para ninguém, não haverá influência de alguém que possa abonar alguma coisa ao meu respeito, ao seu respeito, e não haverá exceção. Ricos, pobres, reis, governantes, empresários, pastores, jovens, idosos,
todos estarão lá e comparecerão para o dia de prestação de contas. E o mais triste, irmãos, é que muitas pessoas vivem como se esse dia não fosse chegar, como se não houvessem de dar explicações sobre o que fizeram ou deixaram de fazer. E uma das estratégias de Satanás é que o ser humano ignore esse dia de prestação de contas. Vai tocando a tua vida e no final vê o que vai dar. Muitas pessoas se gastam, irmãos, planejando a vida aqui na terra, mas estão esquecendo-se de se preocuparem com a eternidade. E eu aprendi com um professor nas cadeiras da Faculdade de Teologia que o importante é fazer do importante o mais importante. Porque se preparar para essa vida aqui é bom e necessário. Mas o fundamental é nos prepararmos para a eternidade. Porque o único compromisso que ninguém vai cancelar é esse encontro diante do Rei. Você pode cancelar a sua vinda ao culto, você pode cancelar uma consulta médica, você pode cancelar uma porção de coisas, com justificativas plausíveis ou não. Mas esse encontro, ele é inadiável. E quem vive ignorando o juiz vai descobrir mais cedo ou mais tarde que ele nunca deixou de te observar. Hebreus 4:13 diz o seguinte, olha, todas, não são algumas, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O autor do livro aos Hebreus está reforçando a ideia de Jesus. Haverá sim um dia de prestação de contas. E a eternidade, irmãos, não será surpresa para Deus. Na verdade, a eternidade será apenas o resultado daquilo que escolhemos fazer ou deixar de fazer, acatar ou ignorar. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, ninguém vai nos obrigar a nada. Aliás, quando pequeno, sim. Quando eu tinha aí meus 11, 12 anos e falava assim, pai, eu não quero ir na igreja. Aí falou, meu pai, você vai. Quando você crescer, você escolhe, mas hoje eu escolho por você e você vai. E os pais que fazem isso estão de parabéns, sabe por quê? Porque estão sendo coerentes, que fazem isso com relação à igreja. Sabe por quê? Porque se na segunda-feira o teu filho falar assim, pai, hoje eu não vou estudar não, você vai falar com você vai, não é você vai porque eu estou mandando. Coerência com aquilo que você julga ser importante. Então, irmãos, o rei, ele julgará com justiça absoluta. O livro do Eclesiastes, ele termina no capítulo 12, no verso 14, com a seguinte declaração: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai ser trago a juízo. Deus conhece as minhas intenções, os meus pensamentos, os pecados escondidos. Mas Deus também conhece as tuas boas obras que são feitas no anonimato, no secreto, porque nada está oculto diante dele. Nos nossos celulares e computadores, nós podemos apagar mensagens,
Alguns mais hábeis na tecnologia conseguem esconder conteúdos, jogar coisas para a lixeira e passam impune. Mas diante de Deus, irmãos, não tem uma lixeira que Deus não vê. Não tem uma mensagem que se apague que Deus não saiba. Não tem um conteúdo que foi acessado que ele não tomou conhecimento até da tua intenção de fazê-lo. Porque todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daqueles a quem havemos de prestar conta. Os homens julgam pela aparência, mas o nosso Deus julgará pela verdade. Pela verdade. Então, irmãos, o tribunal de Deus, ele não vai aceitar testemunha falsa, falsa acusação, nem provas manipuladas. Diante do tribunal de Cristo importará tão somente a verdade. Então, as nossas obras serão sim provadas. Em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos compareceremos diante do tribunal. A salvação, irmãos, é pela graça, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas no verso de número 10 vai dizer que nós fomos feitos e criados em Cristo para as boas obras. Então, a salvação não é pela graça, não é pelas obras, mas as recompensas serão dadas conforme a fidelidade de cada um de nós. E Deus é quem vê essa fidelidade. Nós não vamos comparecer, irmãos, para decidir a nossa salvação. Ela vai estar estabelecida em Cristo Jesus, mas para prestar conta da administração da vida que Deus nos deu. Família, tempo, dons, talentos, ministério, influência, recurso financeiro, tudo isso será avaliado. Uma das doutrinas da fé cristã é da mordomia. Ou seja, eu sou um administrador de bens alheios. Você também. Porque tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra, disse o salmista, e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, irmãos, um administrador, ele presta contas ao dono da empresa. E na prestação de contas dele, ele precisa entregar resultado e não desculpas. Ontem, a gente foi na Assembleia da Associação e cada departamento dá o seu relatório. E tem um irmão, já está com a idade bem avançada e tudo, não é? Mas ele não foi lá na frente prestar relatório, ele foi lá prestar desculpas. E aí eu tenho que exercer a minha paciência, meu amor cristão com ele, mas não era para dar desculpa, era para dar o relatório. E o relatório é o que eu fiz e o que eu vou fazer. Não é da desculpa do que eu não fiz e a desculpa do que eu não vou fazer. Isso não é administração. Imagina que você tem uma empresa e coloca alguém para administrar e ele, ao invés de te apresentar resultado, ele te apresenta desculpas. Você é um péssimo administrador. Então, irmãos, naquele dia do juízo,
não vai servir às desculpas. Há pessoas, irmãos, ocupadas demais, ou se ocupando demais para servir a Deus, mas que tem tempo para as outras coisas. Tem tempo para a rede social, tem tempo para a televisão, tem tempo para lazer, e nada contra essas coisas, mas o dia de prestação de contas chegará. E aí, diante de Deus, não vai valer a desculpa, porque nenhum de nós vai ser avaliado pelo que começamos a fazer. Nós seremos avaliados pelo que permanecemos fazendo até o fim. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não vai adiantar falar assim, não, eu fiz isso, mas eu parei de fazer. E parou por quê? E parou por quê? E a pergunta de Deus vai ser isso, e parou por quê? E aí, se você apresentar desculpa, mas você está enrolado. Porque o administrador não pede, o dono não pede desculpas, ele pede resultados. Mas haverá, irmãos, galardão para os fiéis. No capítulo 25, no verso 21 de Mateus, e diz, o Senhor lhe dirá, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O céu, irmãos, não será apenas um lugar de descanso, mas o céu será, sobre todas as coisas, um lugar de recompensa. Aqui na terra, é muito comum as pessoas não verem o teu esforço, a tua dedicação, ninguém agradecer pelo que se foi feito, ninguém perceber o que se foi feito, não é? E tem coisas, irmãos, que não dá para pagar. Por exemplo, para esse jantar que nós fizemos ontem, teve irmãs que passaram a noite toda, enfeitando o salão. Irmãos, por mais que eu cite o nome delas, por mais que a gente faça alguma coisa, irmãos, a recompensa humana é sempre muito pequena. E eu tenho certeza que elas não fizeram isso pela recompensa humana, mas pela recompensa que vem dos céus. Porque Deus nunca deixa de passar desapercebido nada que a gente faça com o coração puro para Ele. Porque a recompensa dos homens, irmãos, ela é pequena e termina aqui na terra, mas a recompensa de Deus, ela se estende por toda a eternidade. E é sobre essa que a gente precisa viver. Porque se eu ou você nos basearmos na recompensa de qualquer pessoa, a gente para. Mais cedo ou mais tarde, para. Mas se não perdermos o foco de para quem estamos fazendo, a gente não para nunca. Porque a recompensa não é aqui. E a maior alegria, irmãos, será ouvir a voz do Senhor, dizendo, vinde, bendito de meu Pai. Essa será a maior riqueza, a maior alegria. Nossa maior recompensa, irmãos, será contemplar o nosso Senhor. Há, irmãos, pessoas que vivem tentando agradar pessoas e não é do feitio e do papel do cristão desagradar a ninguém. Mas, na verdade, importa agradar a uma pessoa. Porque, no final,
É a essa pessoa que nós vamos prestar contas. É a Jesus. E aí, o que diremos ao chegar diante do rei? Ou melhor, o que o rei dirá ao nosso respeito? Então, irmãos, que nessa manhã cada um de nós possa avaliar a vida e buscar viver de tal maneira que naquele dia, naquele grande dia, possa ouvir do Senhor aquilo que Ele mesmo disse que vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Irmãos, o muito não é nessa vida, o muito é na eternidade, porque Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento. E ao falar com Deus, você pergunta para Ele: Senhor, eu tenho buscado agradar ao Senhor? Ou eu tenho, Senhor Deus, parado pelos meus aborrecimentos pessoais, por circunstâncias, pessoas, situações? Quem para, irmãos, por conta de pessoas, circunstâncias, situações, nunca fez o que fez pela motivação correta. Porque o que nós fazemos precisa ser para agradar aquele para quem iremos um dia prestar contas. Senhor, abençoa, Pai, cada vida, cada coração. Nessa manhã, Pai, vamos relembrar o Teu amor, o Teu sacrifício, a Tua entrega. E fazemos isso, Senhor Deus, com o coração compungido, com o coração, Senhor Deus, constrangido pelo Teu amor. E, Senhor Deus, cientes de que vamos sim um dia prestar contas ao Senhor. Ó Pai, que assim como lá, Senhor Deus, na minha infância, chamado a atenção por aquela professora, eu mudei a postura. Ó Pai, que nessa manhã, chamados a atenção pelo Senhor, cada um de nós possa rever posturas e nos comprometermos, Senhor Deus, a trabalharmos, a nos esforçarmos para agradar aquele que nos alistou, para agradar ao Senhor, e que a nossa vida seja uma bênção para a glória do Teu nome. Sê conosco, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.